Olá, alunos. Boa tarde a todos. Tudo bem com vocês? Vamos então para a nossa aula de recuperação, né? A nossa segunda aula de recuperação dessa semana. Vocês terão mais uma ainda. Essa é a segunda. Bom, gente, então vamos lá. Língua portuguesa, recuperação do primeiro trimestre. Aqui está a nossa equipe. Eu sou o capitão PTTC Paulo, ok? Nossa aula de recuperação. E os objetivos da nossa aula, o objetivo da nossa aula é rever os conteúdos de literatura. Então, nessa aula, a gente vai rever os conteúdos de literatura do primeiro trimestre, ok? Nós vamos passar umas orientações gerais para vocês. No desenvolvimento, nós vamos passar pelo pré-modernismo, Semana de Arte Moderna e Primeira Geração Modernista. Gente, olha só, nessas aulas de recuperação, estamos tentando passar para vocês aquilo que é mais direcionado para a prova de recuperação. Peço a vocês que fiquem atentos também ao calendário da prova, né? Vejam o calendário das provas de recuperação, que será uma contraturno, para que vocês não percam essas provas. Okay? E como nós queremos que vocês se recuperem realmente, que vocês recuperem a nota ruim tirada no primeiro trimestre, nós fazemos uma aula direcionada para a prova. Então, nós estamos passando aquilo, nós não estamos passando aqui nas aulas para vocês aqueles conteúdos que vocês estudaram e que não servem para nada, porque não, nós estamos direcionando para a prova. Então, é importante que vocês assistam essa aula. Não precisa assistir a aula mais de uma vez, mas assista a aula, olhe os slides da aula, que além da aula, eu estou colocando para vocês também os slides. É lógico que precisa dar uma olhada no conteúdo todo, né? Porque reforça, ajuda vocês, mas olhando o conteúdo todo, vocês precisam olhar pelo menos duas vezes a aula uma vez e os slides pelo menos mais uma vez, para que vocês tentem memorizar o que vocês vão encontrar na prova. E se vocês vão fazer a prova de português hoje à tarde, é importante que pela manhã vocês olhem, ou na hora do almoço, dê uma olhada nessa aula, nos slides da aula, que é mais rápido, né? Dê uma repassada para que vocês cheguem na hora da prova e resolvam as questões da prova de acordo com essa aula que está sendo dada, ok? Vamos lá, então, gente. Hoje é literatura. Na prova de recuperação, nós temos gramática, temos literatura. Nossa aula 1 foi sobre gramática, vocês terão também a aula 3 sobre gramática e essa aula 2 sobre literatura. Literatura, vamos começar pelo pré-modernismo, que foi o nosso primeiro tema. Nós estudamos o pré-modernismo, está aqui. Localização, não, olha, é importante isso aqui, não constitui uma escola literária, é um período de transição, né? Então, o que nós tivemos? Estudamos no segundo ano, né? As últimas coisas que nós estudamos no segundo ano, realismo, naturalismo, parnasianismo, simbolismo, antes aqui nós estudamos romantismo, né? E aí, essas escolas literárias, realismo, naturalismo, parnasianismo, simbolismo, elas estavam ainda em vigor, mas, digamos assim, começaram a perder força com esse movimento de transição pré-modernismo que surgiu nos finais do século XIX e início do século XX, até a primeira década do século XX. Então, nós tivemos aqui no início do século XX, veja, o pré-modernismo junto com as vanguardas europeias. Então, o pré-modernismo mais as vanguardas europeias prepara o terreno para o modernismo, que aí sim é uma nova escola literária. A inauguração do pré-modernismo foi em 1902, com a obra do pré-modernismo no Brasil, né? Os Sertões, de Euclides da Cunha, e a obra Canaã, de Graça Aranha. Essa obra, Os Sertões, uma obra muito importante, que vocês não podem prescindir dela para a prova, ok? Então, as vanguardas europeias são as correntes artísticas que surgiram na Europa, que, junto com o pré-modernismo, começaram a anunciar mudanças para os próximos anos, né? Até chegar aqui em 1922, que aconteceu a Semana de Arte Moderna, e sim, é o marco inicial do modernismo no Brasil. Okay? Então, isso aqui é um panorama geral, né? Vamos lá. Pré-modernismo. Contexto histórico do pré-modernismo. O que influenciou? O que fez? Qual o contexto que fez com que aparecesse esse movimento, esse período de transição, esse movimento de transição chamado pré-modernismo? A República, que estava recém-proclamada, estava numa fase de consolidação. Nós ainda tínhamos a política do café com leite, que vocês estudaram em história, né?
contradições sociais da época, muitas contradições, uma elite vivendo como se estivesse na Europa, enquanto no campo uma população, uma sociedade atrasada, esquecida, alienada, abandonada, o artificialismo das classes dominantes, o modo de vida francês das elites, né? O gosto artístico elitista apegado às modas parnasianas, simbolismos, a arte de elite, né? É o contexto histórico. Um período de intensa movimentação literária despertou nos autores interesse pela realidade brasileira, olha só. Busca de uma linguagem simples e coloquial, várias tendências artísticas, lembra das vanguardas? Um verdadeiro cruzamento de ideias em formas literárias. O regionalismo começa a aparecer com mais vigor e com um viés crítico. É o que nós tínhamos na época. E o pré-modernismo ele nos vem com algumas propostas, buscando um nacionalismo e um regionalismo crítico, né? Mais realista, que retratasse de forma mais real, né, a sociedade brasileira, retratasse através de denúncia para obter a superação desses problemas sociais. Uma denúncia visando a superação dos problemas sociais, políticos e culturais, questionando a representação do povo, questionando os representantes do povo que deveriam resolver esse problema. Okay? As características da literatura pré-modernista é uma linguagem próxima à jornalística, nós encontramos em Euclides da Cunha, uma linguagem próxima da realidade nos demais autores. Todos eles buscam investigar e compreender a realidade nacional. Todos eles buscam um afastamento da poesia parnasiana, mesmo que não seja um afastamento total, mas um afastamento parcial. E aqui nós temos assim uma contradição a essa proposta. Nós temos, por exemplo, Augusto dos Anjos, que é pré-modernista, mas ele faz sonetos, que é uma poesia parnasiana, né? Mas ele faz de uma maneira diferente, a linguagem dele é diferente da linguagem parnasiana. Então, há um afastamento, mesmo que na linguagem. Okay? Uma recusa ao formalismo, mas não em todos. O Euclides da Cunha, então, veja, o pré-modernismo não é um movimento igualitário, equilibrado entre todos os autores. Por isso que é um momento de transição, porque a gente percebe um movimento diferente entre os autores. Então, o Euclides da Cunha com uma linguagem mais rebuscada, mas os outros com uma linguagem mais coloquial, mais popular. Okay? Os principais autores do pré-modernismo, Euclides da Cunha, Lima Barreto, Monteiro Lobato, Augusto dos Anjos. Tem o Graça Aranha também, mas nós pontuamos esses quatro. Okay? O Euclides da Cunha, ele manteve, em parte, uma linguagem formal e rebuscada nessa obra Os Sertões, que é a principal obra do pré-modernismo, uma obra monumental de Euclides da Cunha, uma obra pré-modernista, que tem como cenário o sertão baiano, que tem como tema a Guerra de Canudos, né, a Revolução de Canudos. Então, essa obra, nós precisamos estar atento a ela para realizar a prova de recuperação. Por quê? Porque é a obra, podemos dizer, a obra principal do pré-modernismo. Então, já que ela é uma obra importantíssima para a nossa prova de recuperação, vamos voltar uma atenção a ela. Né? Então, vejam, a obra Os Sertões. Veja o que nós temos aqui, olha. Uma expedição militar. Né? Veja o cenário, o sertão. Por isso a obra se chama Os Sertões, né? E está no plural, Os Sertões, por que será? Né? Então, a gente vê assim, o cenário geográfico, um sertão, e as pessoas que estão aqui compõem uma expedição militar, porque o tema é a Revolução de Canudos. Né? Então, nessa obra Os Sertões, o que nós temos de temática? Né? O conflito de Canudos no sertão da Bahia, cujo líder era o Antônio Conselheiro. Né? Então, vocês estudaram história, isso, né? E tem que relembrar isso. A Guerra de Canudos, finalzinho do século XIX, né? O que foi a Guerra de Canudos? E os Sertões, ele traz para nós essa temática da Guerra de Canudos. Mas Os Sertões, uma obra literária, de cunho científico, ela mostra, faz com que nós tentamos compreender e explicar o fenômeno cientificamente. Olha só, uma obra literária e científica, sim, isso mesmo, uma obra literária de cunho científico, documental. Teorias científicas da época, o determinismo, como que o sertanejo
ele chega a ser o que é o sertanejo, as características genéticas, físicas dele, através de teoria científica da época. Só o sertanejo, não, a terra. Como que se forma o sertão? Como que se forma aquela terra inóspita lá naqueles sertões da Bahia, do Nordeste? Então, essa obra nos explica pelas teorias científicas da época. Quais são teorias? Quais teorias? O determinismo, essa que diz que o homem determina o meio determina o homem. O positivismo, conhecimento de sociologia, geografia natural humana, antropologia, ecologia, topografia, tudo isso nós encontramos nessa obra literária, Os Sertões, ok? O que mais? Os Sertões têm um estilo literário. Então, é uma obra literária porque tem um estilo literário, mas é uma obra de valor histórico documental. Por quê? Porque traz um evento histórico da nossa história e documenta para nós esse evento histórico. O Euclides da Cunha, gente, ele esteve lá, ele acompanhou a expedição militar nos últimos meses da guerra como jornalista, então ele viu, escreveu o que viu e também o que ele conseguiu captar de testemunhas, né, que ele ouviu. Então, por isso, é uma obra de valor documental. Só não é um livro de história, pura e simplesmente um livro de história, porque ele tem um estilo literário. Só não é uma obra puramente literária, porque tem também ciência na história, na narrativa, ok? Então, essas características da obra Sertões são importantíssimas. Ela tem um rigor científico da época, né, com as ciências da época. A linguagem é formal, não é linguagem coloquial, não é linguagem popular, é linguagem formal, rebuscada, próxima à linguagem jornalística. Então, professor, mas o pré-modernismo não busca uma linguagem popular? Sim, mas não todos os autores. Por quê? Porque é um movimento de tradição, é um começo ali, é um prenúncio do modernismo. Então, o Euclides da Cunha, não, a linguagem dele não é informal, não é popular, é uma linguagem formal, rebuscada, próxima à linguagem jornalística. Essa obra Sertões não é uma obra de fácil acesso, de fácil leitura, mas nós precisamos saber as características dessa obra. A linguagem dela é coloquial? Não, é uma linguagem formal, rebuscada, próxima à linguagem jornalística. Então, ela é, portanto, uma obra híbrida. Ela transita entre a literatura, a história e a ciência. Como na literatura? Na forma de narrar. A forma discursiva traz momentos literários, traz característica literária, a forma de descrever o cenário, descrever o momento. Né? Tem um pouquinho de ficção, mas a obra é realística. E por que é uma obra histórica também? Porque ela é uma obra documental, traz um evento histórico, personagens reais, eventos reais, datas reais. Então, o que aconteceu realmente, por isso é história. E por que é ciência também? Porque traz teoria científica para explicar a Terra, a formação do ambiente geográfico e para explicar também a formação, a construção genética do sertanejo, ok? Então, é uma obra híbrida que transita entre a literatura, a história e a ciência. Ok? Em resumo, então, a obra Os Sertões de Euclides da Cunha é uma obra de ciência, denúncia e protesto. Ela é uma obra literária, histórica, científica, e ela traz denúncia, é uma obra de forte denúncia social e de forte protesto contra os acontecimentos que ali se narram, ok? Bom, assim nós terminamos o pré-modernismo. Vejam só, tentamos passar aqui em resumo aquilo que é mais importante para vocês do pré-modernismo. Vamos agora para o outro movimento, a Semana de Arte Moderna. A Semana de Arte Moderna de 1922 é o marco inicial do modernismo. Esse sim tem um marco inicial, que é a Semana de Arte de 22. E o que estava acontecendo na época? Qual o contexto histórico? A Primeira Guerra Mundial tinha acabado de acabar, então ainda tinha os fortes efeitos da Primeira Guerra Mundial. O momento da República Velha estava começando, Getúlio Vargas chegando, né? A República Velha ainda na era pré-Getúlio Vargas, domínio da oligarquia política do café com leite, né? Ascensão do capitalismo e consolidação da República, elite paulista totalmente ligada às estéticas tradicionais europeias. E aí
Tem uma exposição de Anita Malfatti, em 1917, né, que causou como diz os jovens, né, essa exposição causou, porque trouxe algo muito inovador que assustou os intelectuais da época. São os, digamos assim, os movimentos que abriram caminho para a Semana de Arte. Bom, o que mais que nós temos de contexto histórico? O descontentamento com a estética vigente, em especial na literatura e na poesia. Havia um desejo de mudança, um desejo de inovação, de mudança de rumo. O futurismo italiano trazia influência a alguns escritores, como Oswald de Andrade e Guilherme de Almeida. Então, essas vanguardas europeias traziam já um desejo de mudança. Ok? E aí vem a Semana de Arte Moderna. Qual a proposta desses modernistas? Né? Vejam só, livrar a nossa arte das normas acadêmicas europeias nas artes plásticas, na arquitetura, na música, na literatura, etc. Ou seja, dar uma cara mais nacional para a nossa arte, uma cara mais real, uma cara mais brasileira. Né? Ou seja, a gente queria se livrar, esses modernistas queriam se livrar dessas normas acadêmicas europeias, que era a vigência, né? A nossa elite se achava europeia. Aí o foco, então, nas cores, na originalidade e nos temas nacionais, brasileiros. Nós não somos mais colônia, nós já estamos independentes desde 1822, mas ainda estamos ligados à cultura europeia. Então, vamos dar um foco nas cores nacionais. Para isso, houve uma revolta contra o que era considerado inteligência nacional, as elites, né? Uma revolta, um rompimento, que eram as propostas pré-modernistas, ou melhor, as propostas modernistas, e tem mais, né? Nós vamos ver mais à frente. Participante da Semana de Arte, Oswald de Andrade, Graça Aranha, Anita Malfatti, Guilherme de Almeida, Ronald Carvalho, Manuel Bandeira, Mário de Andrade e outros. Manuel Bandeira não participou pessoalmente, ele participou à distância, igual nós estamos fazendo aqui. Né? Ok, gente? Então, esses são os participantes. E a Semana de Arte, ela não foi bem entendida na sua época, lógico, né? Porque ela vinha para romper com o passado. Né? Nós tínhamos uma elite apegada à cultura europeia, agora vem a Semana de Arte propondo uma ruptura, propondo um combate a toda essa estética, essas estéticas tradicionais, naturalmente não foi bem entendida na sua época, né? Sendo alvo de duras críticas por uns e ignorada por outros. Seus participantes não tinham sequer um projeto artístico comum. Parece que eles estavam até meio desorganizados, mas o que unia-os? O sentimento de liberdade de criação poética. Queriam liberdade para criar, não ficar preso às normas parnasianas e simbolistas, queriam liberdade para a criação poética. E um desejo de romper com as tradições. Todos eles tinham um desejo de romper com as tradições artísticas, né? Combater essas. Por isso eles formaram a geração heróica, né? Para combater o passado. E aí, então, com a Semana de Arte, começa a primeira geração modernista, que é a geração heróica, né? Que tem como representantes principais Oswald de Andrade, Mário de Andrade e Manuel Bandeira, né? Principais autores. Tem também o Alcântara Machado, né? Então, esses três são os principais, ok? Então, na primeira geração, nós precisamos ter essa noção. Quem são os principais autores da primeira geração modernista, da geração heróica, né? Nós temos Oswald de Andrade, o Mário de Andrade, que escreveu Macunaíma, né? Uma obra emblemática da primeira geração, ok? Bom, e aí, o que a primeira geração traz? Né? Já vem a proposta da Semana de Arte, vejam que elas estão aqui. A primeira geração, ela busca um nacionalismo crítico, não mais um nacionalismo romântico. Lembra do nacionalismo romântico, do índio Peri, aquele índio valente que conseguia vencer qualquer inimigo? Lembra da Iracema de Lábios de Mel, a Virgem de Lábios de Mel, que era um modelo utópico do nosso nativo, o índio Peri, de José de Alencar, né? E a Iracema eram modelos utópicos da nossa nacionalidade, não um modelo real. Agora, o modernismo, que é o nacionalismo crítico, que vai apontar os problemas que nós temos na nossa sociedade. Busca por uma identidade nacional verdadeira, real, né? E busca também, na criação artística, a liberdade formal. Como assim?
escrever poesia, prosa, do jeito que nós queremos. Não precisamos ficar mais preso à forma parnasiana e simbolista, que a poesia tem que ser assim, muito bem construída, muito bem lapidada, a arte pela arte, a poesia muito bem desenhada e arquitetada. Não, agora se quer a liberdade formal. Então, aí nós temos o antipassadismo, o questionamento e a rejeição do passado artístico. Que passado é esse? Parnasianismo, simbolismo, realismo, naturalismo. Então, o antipassadismo significa romper com todas as estéticas anteriores, combater, brigar mesmo, né? E a busca por uma linguagem popular. Então, agora, a produção artística, a produção literária, principalmente, vai trabalhar uma linguagem mais popular. Então, vocês percebem a disposição de luta, de briga, de questionamento, de rejeição, de combate dessa primeira geração modernista, a geração heróica, essa primeira geração é isso. Então, isso aqui é fundamental. Nós não podemos deixar de saber isso aqui por nada, ok? Da primeira geração. São as propostas. E isso eles fizeram através daqueles movimentos, né? Dos manifestos, Manifesto Pau Brasil, Manifesto Verde e Amarelo. Então, tudo isso aí foi com o objetivo, umas revistas da época que traz essas propostas publicadas, né, e expressas. Então, nós temos esse movimento de 1922 a 1930, ok? Bom, gente, a primeira geração, então, que vai de 22 a 30, é uma tentativa de definir e marcar posições, sendo rica em manifestos e revistas de circulação efêmera, revistas de circulação passageira, revistas que eram criadas, circulavam com essas propostas, depois desapareciam, vinham outras, né? Busca pelo moderno, original e polêmico, diferente, né? Nacionalismo em suas múltiplas facetas, ou seja, com todas as caras nacionais, né? Valorização do indígena, mas do indígena como ele é, e não o indígena herói, como era o Peri, o indígena da forma exata como ele é, e da língua falada pelo povo, a língua falada pelo povo, como que o povo fala na rua, e não como o povo, não como se fala na poesia, uma poesia rebuscada, acadêmica, que pouca gente entendia, só a elite tinha acesso. Não, agora nós vamos buscar fala do povo, colocar dentro da literatura, colocar dentro do texto literário. Um nacionalismo crítico, como assim crítico? Mostrar o nacionalismo como que é o nosso povo, como que é a nossa sociedade, para que assim, mostrando, está se criticando, mostrando que se necessita fazer alguma coisa para que essa sociedade avance, denunciando a realidade. Rompimento com as estruturas do passado. É uma fase radical de caráter anárquico e destruidor. Então, é um movimento literário, uma escola literária que tem caráter destruidor, combativo, né? Irônico, extremamente irônico, principalmente através da ironia, eles trabalham na literatura. Okay? Bom, gente, e falando isso, vamos ver isso em dois poemas que nos mostram, né, essas propostas. Olha, por exemplo, esse poema chamado Poética, de Manuel Bandeira. Lembram lá daquelas poesias do Olavo Bilac, por exemplo, que mostrava como que tem que ser construída uma poesia, como se fosse o trabalho do Ourives, lapidando, trabalhando cuidadosamente para construir uma boa poesia? Olha o contrário aqui. A poética do Manuel Bandeira. Eu estou farto do lirismo comedido. Comedido significa controlado, né? Muito bem trabalhado. Eu estou farto do lirismo bem comportado, do lirismo funcionário público, com livro de ponto, expediente, protocolo e manifestações de apreço ao senhor diretor, né? O tudo certinho. Estou farto do lirismo que para e vai averiguar no dicionário o cunho vernáculo de um vocábulo. Percebe que o modernismo está contra tudo. Tudo isso aqui que nós vimos é característica do parnasianismo, do simbolismo, das escolas anteriores. Quando falo do funcionário público, está querendo dizer que a poesia se comportando como funcionário público, muito bem comportado, né? Então, o eu poético mostra que não quer mais isso. Abaixo os puristas, então, sou contra esses puristas.
O que nós queremos? Todas as palavras, sobretudo os barbarismos universais, que nunca tiveram lugar na literatura. Nós queremos ele na literatura agora. Queremos todas as construções, sobretudo a sintaxe de exceção, como assim? Aquilo que não vem para a literatura porque é diferente, porque não se encaixa na língua culta. Nós queremos isso agora. Todos os ritmos, sobretudo os inumeráveis, os ritmos da fala, os ritmos musicais populares. Então, eu trouxe só esse pedaço aqui, acho que é só isso mesmo. Só esse pedaço para vocês, o poema é bem maior. Ele continua dizendo assim, sabe o que nós queremos? Nós queremos o lirismo dos loucos, o lirismo dos bêbados. Então, o que nós queremos? Nós queremos o mais popular possível. Não queremos mais essa tradição muito bem controlada. Nós queremos agora o popular. Então, percebe que o poema, ele retrata, ele espelha as propostas modernistas. Veja o outro poema. Esse aqui é um deles. Poética de Manuel Bandeira, camarada da primeira geração modernista. Outro poeta da primeira geração modernista, Oswald de Andrade. Ele tem um poema chamado Pronominais. Ele já começa aqui, ele já começa chutando o pau da barraca, já começa com a questão da rejeição. O título do poema é exatamente isso, Pronominais com P minúsculo. Já é uma forma de protesto, né? Aí ele traz aqui, ó, dê-me um cigarro, diz a gramática do professor, do aluno e do mulato sabido. Mulato, só o mulato sabido consegue dizer assim. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias, deixa disso, camarada, me dá um cigarro. O que nós temos aqui? A linguagem popular, a linguagem como o povo fala na rua, me dá um cigarro. Está errado isso aqui? Não, só na norma culta, né? Quando se vai escrever na norma culta, não dá para escrever dessa maneira, mas é assim que o povo fala. Então, nós temos a gramática popular. Então, aqui ele está fazendo o quê? Criticando a gramática acadêmica, criticando a gramática do professor, do aluno, criticando a gramática da tradição literária, né? E dizendo que a nação brasileira, nós estamos trazendo para a poesia, a nação brasileira como ela é, como que se fala na rua todos os dias. Nós vamos colocar isso na literatura. Então, está aqui registrado no poema a proposta da primeira geração, liberdade formal. Eu escrevo o título do poema com letra minúscula e eu coloco dentro do poema a maneira como se fala na rua, como o povo fala. Ok, gente? É isso que nós temos da primeira geração modernista e é isso que vai cair na nossa prova de recuperação. A gente precisa, então, aqui eu liguei para vocês as propostas ao que nós vemos na poesia. Por exemplo, Macunaíma é uma obra do Mário de Andrade que traz isso, enquanto a Iracema, né? A Iracema do romantismo era a virgem de lábios de mel, a mulher perfeita, enquanto o índio Peri é aquele amante da Cecília, que por amor a ela ele é capaz de tudo, ele é um índio, um herói nacional, né? Porque ele é um índio capaz de detectar tudo, ver tudo, perceber tudo, se antecipar tudo para defender a sua musa, né? A Cecília. Né? E no Macunaíma, o que nós temos? Nós temos o Macunaíma, um índio preguiçoso, relaxado, cheio de problemas, né? Falso, né? E muitas coisas mais que nós vemos no Macunaíma, contrapondo esse índio, o Macunaíma, com o índio Peri, e nós percebemos uma diferença brutal, né? Está mostrando a realidade aqui do nativo brasileiro. Okay? Então, é isso que nós temos na primeira geração. Gente, é isso, então. Aí eu convido vocês a ficar bem a par dessa situação, para que chegar na prova vocês saiam bem, mas queremos que vocês se recuperem. Então, aí está, né? Eu peço que vocês olhem os slides dessa aula, está colocado aí para vocês, e aí nós temos a próxima aula com a professora Ana Cláudia, e fiquem de olho no calendário da prova, para vocês não perderem o dia da prova, ok? Gente, boa sorte para vocês, bom estudo, capricho no estudo para a gente se recuperar. A recuperação é agora. O primeiro momento de recuperação, nós não podemos deixar a bola de neve crescer. Temos que cortar o mal pela raiz. Boa sorte para vocês. Obrigado pela atenção. Tchau.